Bom, pessoal, então dando continuidade aqui a essa explicação sobre os cristais fotônicos unidimensionais, na aula de hoje o que a gente vai ver, na verdade, é como é que fica a relação de dispersão, né? O ômega de K, né? Como é que fica a relação entre o ômega e o K nesses materiais que a gente tem bandgap fotônico, ou seja, nesses materiais que são periódicos, e daí a gente consegue entender mais algumas propriedades deles, né? Agregando o que a gente viu na aula passada, lembrando que a gente está falando aqui de materiais fotônicos unidimensionais, ou seja, né, aquela série quando a gente tem uma camada de uma refração, outra do outro, do N1, N2, N1, N2 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, primeiramente vamos começar do que a gente sabe, que é o material homogêneo de índice de refração N, então um meio com índice de refração N. Então a gente pode escrever para esse material que o ômega é 2π sobre lambda vezes C, mais K, né, é 2π sobre lambda vezes N. Então, juntando essas duas equações aqui, a gente escreve que o nosso ômega é Kn, K sobre N vezes C, né? Ou como a gente costuma escrever, né, a gente joga o C para cá, fica que o nosso ômega é C sobre N vezes K. Então, está aqui a minha dependência, né, do ômega com o K. Ômega é igual a C sobre N vezes K. C sobre N, então, é a velocidade com que a luz se propaga nesse meio homogêneo, né? Não mais periódico, é um índice de refração só, então ela se propaga com essa velocidade V, que é C sobre N. Isso aqui é o que a gente chama da nossa curva de dispersão para um meio homogêneo, tá bom? Ômega sendo uma função de K. É claro que para isso ser verdade, a gente está considerando que não tem dispersão do índice de refração, ou seja, a gente está considerando que aquele nosso N ele não depende do ômega, ou uma boa aproximação, pelo menos, em alguns casos, dizer o seguinte: olha, para a faixa espectral que eu estou utilizando aqui, eu posso imaginar que o meu N é constante, para o meu range de frequência. Se isso daí não for verdade, não tem problema, porque você sempre, em geral, em ótica, você consegue incluir a dispersão separadamente no final. Bom, então nessa consideração de que o N não é o N de ômega, né, porque é claro, a gente já viu isso mais para trás no curso, só voltando aqui rapidamente para comentar, ômega é C sobre N vezes K. Mas se o N depender de ômega, o negócio aqui fica um pouco mais complicado. Tem duas coisas que dependem de ômega. Mas aí não é isso que a gente está considerando agora. A gente está considerando que a gente está trabalhando numa região aqui a gente não está usando comprimentos de onda, muitos comprimentos de onda, de tal forma que o N não depende de ômega. Então o N é praticamente constante. Então a gente consegue fazer um plot aqui de ômega por K, tá bom? Como a gente viu agora, né? A relação entre ômega e K para um meio homogêneo, vai dar uma reta, né, com inclinação C sobre N, ou seja, da curva de dispersão para um meio homogêneo, da inclinação aqui, né, do ômega em função de K, você consegue determinar aqui a velocidade de propagação da luz do meio, que é o C sobre N. Bom, e quando a gente tem uma rede periódica? Bom, se a gente tiver uma rede periódica lá com um período lambda maiúsculo, como a gente fez na aula passada, a gente aprendeu lá que a gente vai ter o espalhamento de Bragg. Então a gente vai ter aquelas reflexões de Bragg, né, da luz nesse meio, que é dada por essas condições aqui, que m vezes o lambda é igual a 2n lambda maiúsculo, tá bom? E qual que é o vetor de onda correspondente, então, a esses comprimentos de onda de Bragg aqui? Então, o vetor de onda correspondente, basta a gente chamar aqui de KB, né, que seria o vetor de onda de Bragg, KB. Então, ele é 2π sobre lambda, né, ou seja, é 2π. Esse lambda é o lambda do meio, então é lambda zero, que é o lambda do vácuo dividido por n, tá bom? Isso aqui seria o lambda lá no aquele meio de refração E, então aqui vai ser lambda zero sobre n. E aí eu substituo o lambda zero ali, nessa expressão, por 2 n lambda maiúsculo sobre m, tá bom? Já corto os meus n's ali, os n's já são cortados, já nem coloquei aqui. Corto esse 2 com esse 2 e eu determino aqui que os meus vetores de onda de Bragg, eles são mπ sobre lambda, lembrando que esse m aqui são números inteiros, tá bom? Então, da mesma forma que a gente tem aqui esses comprimentos de onda que tem esses diferentes ordens, a gente também, isso acaba sendo correspondente aqui para os nossos vetores de onda de Bragg. Então, a gente vai ter o vetor de onda de Bragg em π sobre lambda, 2π sobre lambda, mais ou menos, né? π sobre lambda, mais ou menos 2π sobre lambda, mais ou menos 3π sobre lambda e assim por diante. Então, esses seriam os nossos vetores de onda permitidos que levam a gente aqui a ter aquela reflexão máxima, tá bom? Ou transmissão mínima no nosso cristal fotônico, tá bom? Então, que é isso que eu só reescrevi aqui, tá bom? Então, o KB, então, é mπ sobre lambda. Então, a gente tem aqui, ó, para K igual a π sobre
lambda maiúsculo, 2π sobre lambda maiúsculo e assim por diante, a onda não se propaga, porque ela reflete no meu cristal. Se eu tenho meu cristal, se eu jogo vetores de onda com esses valores, aí a onda não vai ser propagante, tá bom? Ela vai só ter onda refletida, tá bom? Então, se a onda não é propagante dentro desse meio, né, a onda não se propaga nesses vetores de onda, então significa que a velocidade de grupo vai a zero, quer dizer, a informação não é propagada lá pelo meu cristal fotônico, tá bom? Ou seja, se a velocidade de grupo é igual a zero, nossa definição de velocidade de grupo, que a gente viu mais para trás no curso, a velocidade de grupo é d ω dk, então d ω dk tem que ser igual a zero. Bom, se o ω dk é igual a zero, e se, portanto, tem uma curva de dispersão, que seria alguma coisa, vamos plotar aqui o ω pelo k, então eu não sei muito bem como é que é essa curva, mas a gente pode já inferir o seguinte. Eu fiz uma linha aqui só como base, né, para o meio homogêneo. Então, para o meio homogêneo seria alguma coisa desse tipo, certo? Seria uma linha reta. Para esse nosso material, então o que você espera? Você espera o seguinte, se você está aqui com o vetor de onda k, com uma frequência ω que não está no gap, ela vai se propagar normalmente, como se ela estivesse no meio de índice de refração n ali. À medida que você se aproxima daquele valor k de Bragg, que é o π sobre lambda, aquela onda não se propaga mais. Então, a gente imagina que ela tem que ser curvar aqui, ó. Você tem que, o ω contra k tem que fazer uma curva para que o d ω dk seja igual a zero, para que não tenha velocidade de grupo, né? Porque, lembrando, né, que a derivada dessa curva aqui te dá a velocidade. Então, nesse meio, aqui não acontece nada, porque eu estou fora da região, estou com as frequências ou com os Ks que não me permitem propagação normal. À medida que eu chego aqui, para que a velocidade de grupo seja igual a zero, esse cara ele tem que ficar paralelo ao eixo K aqui, tá bom? Então, é isso que acontece. Bom, mas aí depois que você passa disso, ela volta a se propagar. Então, ela tem que voltar para essa curva aqui, mas ela tem que sair de velocidade de grupo igual a zero. Então, é como se ela saísse daqui, ela retomasse ali para cima, vem com derivada igual a zero, depois ela sobe de novo, aí aqui nesse intervalo ela continua propagante, até que ela chega no próximo valor aqui, no próximo múltiplo de π sobre lambda, e aí ela inclina de novo e assim sucessivamente. Então o que você vê aqui, olhando só para essa primeira, então, e assim continuamente, tá pessoal? Assim para todas as demais vai acontecendo da mesma coisa, para todos os múltiplos de π sobre lambda. Então você vê aqui que existe uma certa região, para um dado vetor de onda k, existe uma região de frequências que não tem solução, que são proibidas. Aqui para o cristal, tá vendo? Daqui da tela em cima, você não tem soluções de frequências permitidas. Essa é uma outra maneira de se observar o gap fotônico que a gente conversou bastante na aula passada, percebe? Então, olhando para a curva de dispersão, a gente fala aqui que a gente tem um gap de frequências permitidas. Para aquele vetor de onda k, você tem essa solução aqui de baixo e aquela solução lá de cima, para o ω. Mas você não tem, você tem todo um intervalo de frequências aqui, né, no eixo y das frequências, que não são permitidas. Então você tem um gap de frequências, uma lacuna de frequências para esses meios não homogêneos, né, para esses meios periódicos, devido ao fato de que nesses vetores de onda de Bragg aqui, você não tem propagação. Então, isso leva a esse entortamento aqui da nossa curva de dispersão ω contra k. Então, aqui só para falar resumir o que eu falei antes, né? Então, a gente observa aí que a curva de ω pela k, ela entorta lá em π sobre lambda, 2π sobre lambda, de tal forma que isso garante que a minha velocidade de grupo d ω dk vai dar zero, tá bom? Isso abre lá os gaps de frequência, né, naqueles valores de k, que eu estou falando aqui em cima. E uma coisa curiosa, que é diferente do que a gente está acostumado, é que por conta disso, para um determinado k, por exemplo, k igual a π sobre lambda, a gente tem dois valores de frequência, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui, para esse valor de k, eu tenho dois valores de frequência. Para esse valor de k, eu não desenhei aqui o segundo, mas a gente tem dois valores de frequência. O que, na verdade, parece bastante estranho, né? Porque é muito diferente do que a gente está acostumado para a propagação homogênea, onde para cada frequência, ω, você tem um valor de k, ou para cada k tem um ω, você tem uma correspondência ali, para uma onda propagante, tá bom? Então isso é estranho quando a gente pensa na onda propagante.
que ômega contra K é uma curva contínua, tá bom? Então você tem para cada você tem uma única frequência, né, um único comprimento de onda para cada K. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que isso é para onda propagante. Naqueles pontos ali, né, para aqueles Ks, π sobre lambda, 2π sobre lambda, a nossa onda não é propagante, tá bom? Então, nas condições de Bragg lá, a onda não é propagante. Se ela não é propagante, na verdade ela é uma onda estacionária. E como é que a gente interpreta isso, então? Ela é uma onda estacionária que ela é criada aí pela superposição de duas ondas, tá bom? Contrapropagantes dentro do material. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é que a origem dessas duas frequências para um mesmo K, você ter uma frequência aqui, uma frequência menor e uma frequência maior, está associada a essas duas ondas estacionárias possíveis que a gente pode imaginar dentro do nosso cristal fotônico, da nossa estrutura periódica. Então vamos lá. Redesenhei aqui o meu cristalzinho fotônico, tá bom? Como fiz antes, N2, N1, N2, N1 e assim por diante. E vou imaginar aqui duas ondas estacionárias, tá bom? Mostradas aqui, ó, o pontilhado e a onda aqui, né, para mostrar uma onda estacionária. Então, essa é uma onda estacionária, né? Uma onda estacionária que tem aqui, ó, um nó aqui dentro do N2 e tem um ventre aqui, né, da onda estacionária, tá bom? Em N1 e assim por diante. Então, tem uma onda estacionária cujo máximo está em N1, é uma possível onda estacionária. A outra possível onda estacionária é uma onda estacionária que tem um ventre, né, em N2 e um nó em N1. São as duas possíveis soluções aqui para a nossa situação, percebe? Tá bom? Então, são as duas ondas estacionárias possíveis que são ortogonais, né? Uma está 90 graus defasada com a outra. Essa onda estacionária aqui de cima está 90 graus defasada com essa onda estacionária aqui de baixo, perfeito? Como a gente está fazendo desde o começo, desde a aula passada, N1 é maior do que N2, tá bom? Então, essa onda, a primeira onda estacionária aqui, ó, que tem o ventre em N1, tá bom? Então, como a maior parte do campo está em N1, né? Porque aqui você tem maior intensidade, digamos assim, do que na parte do nó, né? Onde o campo é nulo. Então, você tem mais campo nessa região de N1. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa onda estacionária aqui, cujos ventres estão em N1, ela sente como se fosse um índice de refração efetivo maior, né? É claro, tem que falar índice de refração efetivo por quê? Porque aqui eu não tenho refração homogênea, né? Ela vai modulando, N2, N1, N2, N1, mas como a maior parte do campo, porque o ventre está em N1, né? Você tem o ventre da sua onda está em N1, então a gente pode imaginar que ele tem um N1, essa onda aqui, ela sente um índice de refração efetivo menor, tá bom? N1, desculpa pessoal, falei errado para vocês, N1 é menor do que N2, né? Assim que a gente anunciou nosso problema lá atrás. O N1 N2 é maior, N1 é menor, é para poder lembrar, 2 é maior, 1 menor, tá bom? Então ela sente um índice de refração efetivo menor, né? Porque a maior parte daqui do meu campo está em N1. Bom, como o ômega é Kc sobre N, certo? Se o meu N efetivo é menor, se o meu N é menor, a frequência é maior. Percebe? Então, essa primeira onda efetiva aqui, ó, corresponde a esse ponto aqui de cima. Tá bom? Corresponde ao ponto, para um determinado K, corresponde ao ponto de frequência maior, porque ela está associada ao índice de refração efetivo menor, porque o ventre da onda está colocado numa posição de índice de refração menor. A outra onda é exatamente o contrário. A outra onda está numa região de índice de refração N2, N2 maior do que N1. Então, ela sente o índice de refração efetivo maior. Se o índice de refração efetivo é maior, significa que ela sente uma frequência menor, porque a frequência vai com o inverso aqui. Então, está aqui, ó, para esse vetor de onda K, essa solução aqui corresponde a essa outra onda que sente um índice de refração efetivo maior, portanto, uma frequência menor. Ou seja, então a interpretação de por que nós temos duas frequências é exatamente isso. A gente não tem uma onda propagante, a gente tem uma onda estacionária, a gente tem duas possíveis ondas estacionárias. Uma com índice de refração efetivo menor e, portanto, frequência maior, e a outra com índice de refração efetivo maior, portanto, frequência menor, tá bom? E aí a gente abre aqui esse gap de frequências permitidas. Isso aqui, nessa maneira, nesse formalismo aqui de curva de dispersão, corresponde ao gap, tá bom? Isso aqui é o gap do meu material aqui, ó, que a gente tem nessa região. Então,
Aqui você não tem nenhuma frequência permitida, você só tem, para esse vetor de onda cá, você só tem essa frequência ou essa frequência que geram as minhas ondas estacionárias que, portanto, não se propagam dentro do meu material. Pessoal, isso aqui é só se você achou a outra curva muito feia. Essa aqui é a mesma coisa feita no desenho um pouco mais ilustrativo do PowerPoint também, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, mas é exatamente o que eu já falei lá atrás, tá bom? Então, resumindo, aquelas duas frequências que a gente tem lá, né, as duas frequências que a gente tem para o K igual a π sub lambda, elas podem ser interpretadas, imaginadas aí como vindo desses dois perfis de intensidade, dessas duas ondas estacionárias que estão deslocadas de 90 graus uma com a outra, tá bom? Então isso daí meio que já intuitivamente mostra pra gente o quê? Enquanto maior for o ΔN, né, a diferença entre N2 e N1, maior vai ser aquele lambda. Maior vai ser o gap, maior vai ser o gap lá do material, percebe? Porque, né, tá ligado com a diferença de índice de refração, então quanto maior for o ΔN, né, maior vai ser a diferença entre a frequência aqui de baixo e a frequência ali de cima para aquele dado vetor K, tá bom? Então, isso é a primeira constatação meio que intuitiva que a gente já tira disso daqui. Essa largura desse gap, né, quão largo é o nosso gap fotônico, a gente pode meio que determinar isso daí quantitativamente da seguinte forma, gente. Então vamos imaginar que a gente está lá, vamos imaginar que eu sei a minha largura do meu stop band, eu vou chamar de delta lambda, tá bom? Então delta lambda lá é a largura do meu stop band. Bom, eu sei que o meu ômega, ele é o que? É 2πc sobre lambda, portanto, delta ômega, né, vai ser 2π lambda ao quadrado, C delta lambda, tá bom? Aí só a gente pode escrever esse 2πc sobre lambda como ômega, então isso daqui vai dar que delta ômega sobre ômega é delta lambda sobre lambda, que é uma relação bastante conhecida e bastante útil quando você quer converter comprimento de onda em frequência, tá bom? A gente viu lá atrás, né? Embora eu não tivesse demonstrado, que delta lambda sobre lambda é 1 sobre n, tá bom? Então, delta lambda sobre lambda aí é 1 sobre n. Beleza, essa aqui é o que eu estou chamando então de expressão 1, tá bom? Vamos usar ela mais para frente. A gente viu também que a refletividade máxima, ela é n delta n sobre n ao quadrado, tá bom? Lembrando, né, que o meu tamanho do meu cristal era n maiúsculo vezes o lambda maiúsculo, e que os meus lambdas de Bragg são 2n lambda maiúsculo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora esse R máximo, eu vou substituir esse n aqui, ó, por L sobre lambda, tá bom? Substituir esse n por L sobre lambda, o resto eu deixei como é que estava, tá bom? E agora eu vou, nessa expressão aqui, eu vou substituir esse lambda maiúsculo aqui por lambda b sobre 2n. Foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Corta n com n. Dessa forma eu consigo escrever que o meu R máximo ele é 2 delta n sobre lambda ao quadrado vezes L sobre lambda b vezes L ao quadrado, tá bom? E a gente chama esse cara aqui na frente de uma constante kappa, tá bom? Então com isso você vê o seguinte, você vê que o teu R máximo, ele depende, né, do tamanho do cristal. Então é como se dependesse da coordenada x aqui, tá bom? Do nosso cristal, tá bom? E essa constante kappa aqui seria uma constante aqui que depende, obviamente, de qual lambda do Bragg e de qual é a diferença de índice de refração entre os dois meios que constituem o teu cristal fotônico. Então ele vai quadraticamente aqui com o L, né? O R máximo vai aumentando quadraticamente aqui com o tamanho do teu cristal. Então, quanto maior for o teu cristal, né? É isso que a gente está vendo aqui, maior vai ser ali o R máximo, né? Mas calma lá, que isso também não é exatamente assim. A gente pode escrever então esse R máximo, só retomando, é o kappa vezes L, mas eu posso escrever aqui, ó, esse meu kappa como sendo 1 sobre L efetivo, ou seja, né, L efetivo sendo 1 sobre kappa. Então eu escrevo essa minha expressão de uma forma mais conveniente, que é L sobre L efetivo ao quadrado, tá bom? Aonde, né, usando aqui a definição anterior lá para kappa, né, que é esse 2 delta n sobre lambda b, então é claro que o 1 sobre kappa é lambda b sobre 2 delta n, que seria o meu L efetivo, o meu comprimento de onda efetivo. Olhando agora para a conta dessa forma, você vê o seguinte, você vê que quando o teu L for igual ao L efetivo, isso aqui vai dar 1, ou seja, a reflexão é 100%, tá bom? Então, você não precisa fazer um cristal enorme para você chegar numa refletividade de 1.
Basta você fazer um cristal que tenha esse comprimento L efetivo, tá bom? Então essa é a dimensão efetiva do cristal fotônico que a gente quer produzir para que a gente tenha uma refletividade próxima de 1. Então eu não preciso fazer o meu L enorme, só preciso fazer o meu L até próximo do L efetivo, que eu sei que a refletividade já vai ser muito boa. Então, já que a gente descobriu agora que a gente tem um L efetivo, podemos determinar qual que é o N efetivo, né? Ou seja, qual que é o número de períodos, né, no meu cristal fotônico de alternados lá que eu preciso ter. Como é que eu faço isso? Eu faço que o meu L efetivo, então a própria definição, né, do L é N vezes lambda. Quem que é o L efetivo, então? O L efetivo seria um N efetivo vezes o lambda maiúsculo. Portanto, meu N efetivo, né, só isolando aqui, é L efetivo sobre lambda maiúsculo. Bom, mas o L efetivo eu sei quem é, né? Tá aqui no slide anterior. L efetivo é lambda B sobre 2 delta N. Então, L efetivo é lambda B sobre 2 delta N, tá aqui, né? Vezes 1 sobre o lambda. Bom, esse 1 sobre lambda aqui, ó, a gente pode escrever da relação de Bragg como sendo lambda B sobre 2N, tá bom? Se 1 sobre lambda é lambda B, o 2N vai lá para cima. Corta o 2 com 2, corta lambda B com lambda B. Eu determino aqui que o meu N efetivo é N sobre delta N. Ou seja, no meu cristal fotônico, o que você pode fazer então? Você não precisa fazer um número enorme de camadas, basta que você calcule esse número efetivo de camada, que é o índice de refração dividido, né, de qualquer um dos dois, lembrando que a gente está fazendo a consideração de que N1 é aproximadamente igual a N2, então é N sobre delta N. Isso aí vai te dar o número de camadas que você precisa fazer. Às vezes não precisa fazer 1000 camadas, nem 100 camadas. Às vezes 10 camadas já basta para você calcular e ter uma refletividade do teu cristal fotônico muito próxima de 1. Bom, pessoal, de acordo lá com a nossa equação 1, né, que ficou lá atrás já, delta lambda sobre lambda é 1 sobre N. Mas eu vou fazer o meu N igual a N efetivo, porque eu já sei que eu não preciso crescer mais do que isso o meu cristal. Portanto, delta lambda sobre lambda é 1 sobre N efetivo. Bom, o N efetivo a gente acabou de calcular, é N sobre delta N. Portanto, delta lambda sobre lambda é delta N sobre N. Está escrito aqui, tá bom? Então, né, delta lambda sobre lambda é a mesma coisa que a gente viu lá logo no comecinho desse cálculo. Era delta ômega sobre ômega, que era igual, então, a delta N sobre N, tá bom? Ou seja, para você fazer um band gap maior, né, quanto maior você for querer o teu band gap, quanto maior você for querer o teu delta ômega, né, o teu gap no teu cristal fotônico, maior tem que ser o teu delta N entre os materiais que você está construindo isso aí para o teu cristal 2D, tá bom? Então, para fazer um maior gap, você precisa de um maior valor de delta N, tá bom? Essa dedução que a gente fez aqui, né, como vocês perceberam, é uma dedução que a gente fez apenas considerando aí várias camadas, né? Fizemos isso para o sistema unidimensional, tá bom? Mas essa mesma conclusão ela também vale para sistemas bidimensionais e tridimensionais, tá bom? Essa mesma conclusão de que para aumentar o gap, você precisa aumentar o valor de delta N. Bom, vou falar agora rapidamente aqui de uma outra coisa interessante que dá para fazer com cristais fotônicos, que são os tais dos modos localizados, tá bom? Bom, o que a gente aprendeu até agora? A gente viu, né, que se a gente tiver uma frequência dentro do gap, aquele campo não vai ser transmitido. Se ele não vai ser transmitido é porque ele vai ser atenuado, né? Então, aquele campo não ser transmitido significa que ele entra um pouquinho, mas a interferência destrutiva, como ele está fora de fase, né? Porque a frequência é tal que aquela frequência, aquele comprimento de onda é tal que as ondas refletidas elas não estão em fase, elas vão dar interferência destrutiva. Então, ele vai penetrando um pouquinho dentro do teu cristal, mas a interferência construtiva é tal que vai matando o campo que penetra dentro do seu cristal, tá bom? Então, é isso que eu estou chamando aqui de atenuados, tá bom? Então, eles não propagam. Ele vai caindo porque a interferência destrutiva vai acabando com esse campo. Bom, para um cristal fotônico infinito, vamos dizer assim, um cristal fotônico perfeito, né? Esses ômegas aí não são, então, suportados, né? Perfeito aqui, a gente já sabe, só precisa ser o N efetivo, tá bom? Então, essas frequências, elas são atenuadas, entendeu? Elas não vão propagar, então a gente fala que elas não são suportadas, né? Não são permitidas dentro do meu cristal fotônico. Porém, o que a gente pode fazer? Você pode imaginar que você tem o teu cristal fotônico perfeito, né? Com várias estruturas, e aí você cria um defeito no teu cristal fotônico. Você está vindo aqui, ó,
né? Como se fosse uma outra, de repente você erra aqui, ó. E aí você cria um defeito no teu cristal fotônico. Você elimina, por exemplo, você cria uma descontinuidade no teu cristal fotônico, tá bom? E aí sim, o que vai acontecer? Se você tiver esse defeito no cristal, essa descontinuidade, a gente pode ter uma forma de fazer uma cavidade, de fazer com que a luz, né, o teu cristal fotônico estava vindo aqui, ó, né, perfeitinho, cada dedo meu aqui seria N1, N2, N1, N2, N1, N2, N1, N2, né? Opa, aqui tem que ser assim para dar certo, né? N1, N2, aí você vem aqui e faz um defeito, você quebra a periodicidade, você dá uma descontinuidade, você consegue confinar a luz nessa região, isso é o que a gente chama de um modo localizado. Essa figura aqui, ó, acho que é melhor do que eu ficar usando meus dedos aqui, que está dando problema. Então, a ideia era assim, ó, aqui você teria mais 2 postinhos pretos aqui. Então, se você jogasse luz nessa frequência, ela morreria dentro do meu cristal porque ela está dentro da região do gap. Então, seria essa representação aqui. Mas como você... Então, você pode imaginar que essa onda ela não consegue se propagar lá para dentro do cristal, nem para o lado de cá, para a direita ou para a esquerda, ela não consegue se propagar. Mas nessa região aqui, ó, ela se propaga. Então, ela fica mais ou menos refletindo como se esses caras aqui fossem espelhos, que na verdade são, né? Porque eu não falei até agora, porque eu deixei para o final, mas isso daqui é exatamente como funcionam os espelhos dielétricos, né? Quem já fez o curso de ótica física já viu um pouquinho isso comigo, mas isso aqui é exatamente como funcionam os espelhos dielétricos. Então aqueles espelhos que a gente usa no laboratório, que não são espelhos metálicos, né? Onde você não se vê nele, eles funcionam exatamente por alternância de camadas com refração diferente, que funcionam por interferência. Então, o primeiro cristal fotônico mais simples de se produzir são espelhos. Então isso daqui, na verdade, ela é tal que você consegue localizar, só que isso aqui você pode fazer microscópico. Você não precisa fazer um espelho, um outro espelho, localizar no meio. Você pode vir fazendo uma estrutura periódica e imagina que isso daqui tem dimensões microscópicas e você tira aqui dois postinhos desse preto, né, que eu desenhei aqui, e aí você consegue localizar a tua radiação nessa região, porque para dentro ela não penetra, porque está dentro do gap proibido, para cá está dentro do gap proibido, essa frequência não se propaga, ela atenua, mas aqui dentro tem uma frequência propagante. Então isso aqui funcionaria, por exemplo, nesse esquema unidimensional, desculpa, funcionaria como uma cavidade ressonante. Então eu consigo fazer uma cavidade, como se fosse uma cavidade Fabry-Perot aqui. Se você imaginar, depois já pensa em umas próximas aulas, se a gente fizer isso daqui para 2 e 3 dimensões, você consegue fazer inclusive guias de cristais fotônicos, tá bom? Então a luz ela se propaga aqui, ó, entre essas duas redes de Bragg, tá bom? Como se fosse uma cavidade ótica. Então é claro que aqui eu fiz para 1D, como eu falei agora há pouco, né? Mas isso daí pode ser estendido para 2D e 3D. Tá bom? Você pode pensar nessa mesma ideia de confinar luz não apenas unidimensionalmente, mas também e até tridimensionalmente, usando essa mesma ideia de pegar um cristal fotônico perfeito e quebrar a periodicidade em algum ponto desse cristal fotônico, tá bom? Então é mais uma aplicação. Então, além de você poder usar cristais fotônicos para fazer esses band gaps fotônicos e para você ter essa história das bandas proibidas e de fazer filtros de frequências ou elementos que reflitam muito bem determinados comprimentos de onda, você também pode usá-los para fazer o confinamento da radiação, né, unidimensionalmente, bidimensionalmente ou tridimensionalmente, ou até para fazer um sistema onde a luz é guiada nessas regiões onde tem o defeito, que são as chamadas guias de cristal fotônico, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje eu queria falar para vocês era isso, então na próxima aula a gente continua aqui com cristais fotônicos bidimensionais e tridimensionais também rapidamente. Por hoje é só, pessoal.